Bom, nós temos que conhecer vários nomes que as frações podem ter. Frações equivalentes, frações ordinárias, frações decimais, frações próprias, frações impróprias, fração irredutível, fração aparente. Então temos que conhecer todos esses nomes. Então vamos lá. Primeiro nome, o que são frações equivalentes? São frações que representam o mesmo número. Então, por exemplo, 3/5 é uma fração, 6/10 é outra fração, só que elas representam o mesmo número. Se a gente pegar um número 6/10, dividir o numerador e o denominador por 2, isso vai dar exatamente 3/5. Então essa fração é equivalente a essa. A mesma coisa aqui, 25 sobre 100. Se a gente pegar essa fração 25 sobre 100, podemos dividir o numerador e o denominador por 25. Isso aqui vai dar 1 sobre 4, 1/4. Então essa fração e essa fração são equivalentes. Aqui é a mesma coisa. Outro exemplo, 3/5. Já vimos que 3/5 é equivalente a 6/10. E essa outra aqui, 15 sobre 25, se a gente pegar 15 sobre 25, dividir o numerador e o denominador por 5, isso aqui vai dar 3/5 também. Então, essa fração 15 sobre 25, ela representa o mesmo número que esse e que esse. Então, essas três são chamadas frações equivalentes. Aqui mais um conceitozinho que a gente tem que conhecer. O que é uma classe de equivalência de uma fração? Uma classe de equivalência é um conjunto de frações equivalentes a uma mesma fração. Por exemplo, 1/2 é equivalente a 2/4, que é equivalente a 3/6, que é equivalente a 4/8, né? Todas essas frações têm isso aqui em comum. O denominador é o dobro do numerador. Então todas elas simplificadas, elas ficam iguais a 1/2. Então a gente diz que esse conjunto de todas essas frações, que são infinitas frações, por sinal, é a classe de equivalência da fração 1/2. Então esse é o conceito de classe de equivalência. Para efeito numérico, os números são iguais, mas as frações são chamadas de equivalentes. A gente não fala frações iguais, nós falamos frações equivalentes, quando elas têm o mesmo valor numérico. Mais um nome que a gente tem que conhecer, o que é uma fração irredutível? Fração irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada, que a gente não encontra nenhum número que dê para dividir o numerador e o denominador. Ou seja, o numerador e o denominador são números primos entre si. É o que acontece com essas frações aqui. 2 e 7 são primos entre si. A mesma coisa, 12 e 55. 12 sobre 55 não dá mais para simplificar. É uma fração que não dá mais para reduzir. Ela é irredutível. Se a gente tivesse, por exemplo, 24 sobre 110... essa aqui não, posso simplificar por 2. Isso aqui daria 12 sobre 55. Mas agora não dá mais para simplificar, porque aqui só tem fator 2 e 3. Aqui tem fator 5 e 11. Não tem nenhum fator comum. Então essa aqui é uma fração irredutível. Aqui tem outros exemplos. 4/9, 1 sobre 30, 5/6. Todas essas são frações irredutíveis. Quando a gente faz a simplificação de uma fração, a gente chega numa fração irredutível. Mais um nome aqui, mais dois nomes que a gente tem que conhecer. O que é uma fração própria e o que é uma fração imprópria. É só você olhar para o numerador e para o denominador. Se o numerador for menor, a gente diz que ela é uma fração própria. Por exemplo, 2/5 é uma fração própria, porque o numerador é menor que o denominador. Fração imprópria é o contrário. A fração imprópria é aquela que tem o numerador maior que o denominador. Por exemplo, 4/3 é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador. Mais um conceito que tem a ver com fração é o chamado número misto. O número misto é o resultado de um número natural somado com uma fração. Por exemplo, esse número misto aqui é lido 3 inteiros e 2/5. Isso aqui é a mesma coisa que 3 mais
2/5. Se a gente fosse representar isso aqui na forma de gráfico de barras, nós teríamos aqui isso aqui corresponde a 2/5 e mais 3 barras inteiras, né? Por exemplo, comi 3 barras inteirinhas de chocolate e quando chegou na 4ª barra só consegui comer 2 pedacinhos de um total de 5. Então aqui nós temos 3 inteiros mais 2/5. Então essa seria a representação do número misto nesse diagrama de barras. Se você tiver com fome, pode dizer que são barras de chocolate ou barra de cereal. Um resultado importante que a gente tem que conhecer, e isso aqui é muito usado quando nós estamos fazendo cálculos, é o seguinte: toda fração imprópria é igual a um número misto. Por exemplo, se a gente tiver aqui 7/3, lembre-se que isso aqui na verdade é uma divisão. A gente está dividindo 7 por 3. O que vai dar se a gente tentar dividir 7 por 3? 7 dividido por 3 são 2 e resta 1. Então a gente pode dizer que essa fração é igual a 2 mais uma parte que não pode ser dividida, que é o resto dividido pelo divisor. Então vamos deixar aqui 1/3. Então essa divisão ficou pendente. Então podemos transformar uma fração imprópria em número misto dessa forma. A gente faz a divisão normalmente, o quociente é a parte inteira que vai ficar aqui, e esse numerador aqui vai ser o resto da divisão. Esse denominador é o próprio divisor da fração. Então, isso aqui é 2 inteiros e 1/3. Então, toda fração imprópria é igual a um número misto. E vice-versa, se a gente tiver alguma coisa desse tipo aqui, 3 inteiros e 2/5, como é que a gente transforma isso aqui em fração imprópria? A gente faz isso aqui, ó, 3 vezes 5, 15. 15 mais 2, 17. Então isso aqui é a mesma coisa que 17/5. Se a gente tentar fazer essa divisão aqui, vamos encontrar exatamente quociente 3 e resto 2. Então é fácil converter entre fração imprópria e número misto. Sempre dá para fazer essa conversão. Fração aparente. O que quer dizer aparente? Aparente quer dizer parece, mas não é. Pois é. Então nós temos aqui 18 sobre 3. 18/3. Olha, a gente sabe que fração é uma divisão. Se a gente tentar dividir 18 por 3, isso aqui vai dar uma divisão exata. Vai dar 6. Então, na verdade, essa fração é equivalente ao número inteiro, ao número natural. Por isso que era chamada de fração aparente. Fração aparente é toda aquela na qual o numerador é múltiplo do denominador. Sendo múltiplo, a gente sempre vai poder fazer uma simplificação até ficar com 1 no denominador. Então, toda fração aparente é igual ao número natural. Mais um tipo de fração é a chamada fração decimal. É a fração na qual o denominador é uma potência de 10, tipo 10, 100, 1000, 10.000. Só não pode ser 1 no denominador, não é considerado fração decimal. O número 1 é 10 elevado a 0, mas esse não conta. Então, fração que tem denominador 10, denominador 100, 1000, 10.000, esse tipo de fração é chamado de fração decimal. Temos aqui alguns exemplos: 4 sobre 10, 37 sobre 100 e 600 sobre 1000. Né? Então 600 sobre 1000 é uma fração decimal. Aí você vai perguntar o seguinte: ah, mas essa fração aqui, se eu simplificar, eu vou ficar com 3/5. Dá para dividir todo mundo por 200. Olha, dividindo por 200 vai dar 3, dividindo por 200 dá 5. Isso aqui não é decimal, mas peraí, essa fração não é igual a essa. Ela tem o mesmo valor numérico que essa. Quando a gente fala em fração, a gente não está considerando só o valor, a gente considera os termos que tem nessa fração. Essa é uma fração decimal, essa aqui não é decimal, apesar delas terem o mesmo valor numérico. É claro que a maioria das frações decimais, quando você consegue simplificar, aí ela deixa de ser decimal. Mas a fração original continua sendo decimal. E aí vem outro conceito importante, que é o que é uma fração ordinária.
Fração ordinária é toda fração que não é decimal. Ou seja, que o denominador não é 10, 100, 1000, etc. Então 2/5 é uma fração ordinária, 3/8, 1/7, 3/4, 10 sobre 99. Olha só, 600 sobre 1000 é uma fração decimal. Essa é uma fração decimal. Mas a gente viu que ela é equivalente a 3/5. Tem o mesmo valor numérico. Essa aqui é uma fração ordinária. Então, quando está escrito nessa forma aqui, ela é uma fração ordinária, e escrita nessa forma, ela é uma fração decimal. Apesar dessas duas serem equivalentes. Vamos agora resolver alguns exercícios sobre frações. Esse aqui que está na página 221. Transforme as seguintes frações impróprias em número misto. Então vamos lá. 7/3. Eu vou ter que fazer a continha aqui, ó. 7 dividido por 3 vai dar 2 e resta 1. Então isso aqui é a parte inteira do número misto. Ou seja, 2 inteiros. E agora o resto vai virar o numerador dessa parte fracionária aqui. E o denominador é o mesmo. Então 7/3 é a mesma coisa que 2 inteiros e 1/3. Vamos fazer essa outra aqui. 18 sobre 5. Essa aqui eu vou fazer direto, tá? 18 dividido por 5 dá 3. E resto 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 3 inteiros e 3/5. Essa outra aqui eu vou fazer direto também. 14/3. 14 dividido por 3. Isso vai dar 4, resto 2. Então é 4 inteiros e 2/3. E mais essa aqui, 23 sobre 5. 23 dividido por 5 vai dar 4. E o resto é 3. Então, 4 inteiros e 3/5. Mais um exercício aqui. Esse aqui é bastante parecido com o que a gente fez ainda agora. Encontre uma fração equivalente a 3/8, cuja soma dos termos seja 55. Olha só, soma dos termos tem que ser 55. Quanto que é a soma dos termos dessa fração aqui? 3 mais 8, 11. A soma dos termos aqui é 11, eu quero que seja 55. Então, para que essa fração aqui fique com soma dos termos 55, esses termos vão ter que ficar quantas vezes maiores? Para passar de 11 para 55, tem que ficar 5 vezes maior. Então, vou multiplicar todo mundo aqui por 5. Numerador e denominador vão ser multiplicados por 5. 3 vezes 5 dá 15 e 8 vezes 5 dá 40. Então essa fração aqui realmente é equivalente a 3/8 e a soma dos termos, ó, tá dando 55, ok? Muito bem, vamos ver agora esse probleminha aqui da página 221. Gastei 1/3 da minha mesada. Do valor que sobrou, guardei 2/5 e gastei o restante para comprar um jogo de computador que custou R$48. Qual o valor da minha mesada? Olha, isso aqui pode ser feito usando frações, multiplicações de frações. Eu vou ensinar um jeito meio, digamos assim, malandro de resolver esse problema. Observe que nós temos aqui um denominador 3 e aqui um denominador 5. Então você já viu que nós vamos ter que fazer alguma divisão por 3 e alguma divisão por 5 aqui. Vamos pegar essa mesada e dividir em 15 pedacinhos. Por quê? 3 vezes 5, 15. Então eu já vou fazer a minha mesada como se fosse uma sequência de 15 pedacinhos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Opa, isso aqui não existe. Pronto, então a minha mesada é formada por 15 quadradinhos iguais. Olha só, gastei 1/3 da minha mesada. Então 1/3 de 15 quadradinhos vão ser 5 quadradinhos. Pronto. Sobraram 10 quadradinhos. O que ele fala depois? Do valor que sobrou, ou seja, 10 quadradinhos, guardei 2/5.
Então eu vou guardar 2/5 de 10. Quanto é que vai ser 2/5 de 10? Você pega 10, divide por 5 e multiplica por 2, vai dar 4. É como se você tivesse 10 dividido por 5 partes, vai dar 2 partes. Vezes 2, são 4 partes. Então isso aqui é o que foi guardado. Guardei. E o que sobrou? Quanto que sobrou daqui? Você vê que sobraram quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 quadradinhos. Pois é. Esses 6 quadradinhos aqui que sobraram é o valor que foi gasto para comprar um jogo de computador, que deu R$48. Então, se 6 quadradinhos valem R$48, quanto é que vale um quadradinho? 48 dividido por 6. Então um quadradinho vai valer R$8. E quanto que é a minha mesada? É o que o problema está pedindo. Qual o valor da minha mesada? Então são 15 vezes isso. 15 vezes R$8. Isso aqui vai dar R$120. Então, esse aqui é um jeito meio malandro de resolver a questão. Observe que a gente aqui está fugindo das frações. A gente, para resolver esse problema inteiramente por frações, a gente vai ter que utilizar a noção de multiplicação de frações que a gente vai ensinar daqui a pouco. Quando a gente ensinar isso, a gente vai voltar nesse problema e fazer usando simplesmente frações, sem usar o artifício aqui dos quadradinhos. Aqui vamos mais uma vez recordar a simplificação de frações, que já foi falada nesse capítulo, né? Por exemplo, 630 dividido por 840, a gente vai dividir no numerador e o denominador pelo mesmo valor, ficando com frações equivalentes. Aqui eu posso dividir todo mundo por 10. Isso aqui vai dar 63 sobre 84. Agora a gente pode dividir todo mundo por 7. Isso aqui vai dar 9 sobre 12. E finalmente podemos dividir todo mundo por 3. Isso aqui vai dar 3/4. Então ficou uma fração irredutível. Essa é a forma irredutível equivalente a essa fração original aqui.